Amigos, boa noite. Amigas, boa noite. É sempre uma alegria nós nos encontrarmos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Pedindo a sua paciência, que já ouviu outras vezes, a Lívia sempre demonstra como é bom para todos nós termos amigos e amigas, não é verdade? Porque ela fala tão bem de mim que eu fico impressionado comigo mesmo, honestamente. Mas, pessoal, hoje nós trouxemos um livro que não é da nossa autoria, quem dera, também não é da nossa psicografia. Nós trouxemos o de número 526 de Chico Xavier para você, um livro inédito, onde nós nos encantamos com o acontecimento para chegarmos a organizar esse livro. Nós somos aí nesse livro só um organizador. Certa noite, despertamos na madrugada e sonhávamos com o Chico, que nos disse: a Dona Yolanda, que foi a dirigente do grupo Augusto César, o filho desencarnado dela, que trouxe várias obras, inclusive essas mensagens que estão contidas nesse livro, também mensagens do Dr. Bezerra de Menezes e também da poetisa Maria Dolores, entre outros espíritos. Ele disse: a Dona Yolanda, já havia desencarnado há 10 anos, tem um arquivo que as suas filhas ainda não encontraram de mensagens do Augusto, mensagens inéditas, uma vez que o Augusto já tem, acho, 7 ou 10 livros publicados pela mediunidade de Chico Xavier. E nós falamos com as filhas da Dona Yolanda, que de fato foram mexer num armário que não imaginavam que poderia ter o material que o Chico se referia, e encontraram 2 pacotes de material entre mensagens e outras preciosidades que eu não sei aonde esse homem arrumava tempo para tanta dedicação às pessoas. Por exemplo, vamos ver aqui se... São cartões, você tem essas fotos no livro, não só essa, você tem uma infinidade de outras. São cartões que ele fazia com pétalas de flores do jardim para enviar para as pessoas. É algo assim de emocionar, porque ele tinha o trabalho de escolher pétalas para montar as flores, etc., montar os cartões e mandar como aniversário, Natal, etc., para as pessoas. Está nesse livro, Gratidão. Esse é o autor, Augusto César Espírito, onde a capa dele já é uma mensagem original de Chico Xavier, uma das tantas que nós encontramos, e você tem várias também no livro. São mensagens, e nós fizemos questão de colocar os originais. Aqui está mais um deles, porque você viu que já não é um modelo único, né? Mais um deles com mensagem que ele mandava no verso desses cartões. Também fotos da família César, o Augusto, né, o jovem, desencarnou com 26 anos por choque térmico numa praia em Santos. Estava tomando um banho de sol, estava muito quente, levantou-se, foi até o mar e quando ele tocou o pé na água fria, ele teve um infarto do miocárdio fulminante e desencarnou aos 26 anos de idade. Aqui a Dona Yolanda com o Chico. Trouxemos também uma foto dele com o Brinquinho, né, o cachorro que era a reencarnação do Dom Pedrito, o cachorro. Aí tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Né? E a Maria, né, mãe de Jesus, que Emmanuel, na pessoa de Públio Lentulus, conheceu Jesus, conheceu Maria e descreveu Maria para o Chico. O Chico passou para o Vicente Dávila, pintor e fotógrafo de São Paulo, que trouxe para nós como era Maria. Jesus era parecidíssimo com ela. Você tem na carta de Públio Lentulus para o Tibério, o César da época em Roma, que ele descreve Maria e descreve Jesus, dizendo que Jesus era parecidíssimo. Ela era considerada uma das donzelas mais lindas da região. Jesus era um gato.
Era. Porque gente feia fica no umbral. Não é verdade? Imagina Jesus vindo assim, caindo aos pedaços, bagulho. Nada disso. Não é? Espírito bom tem que ser. E mais alguns outros detalhes que você vai encontrar nesse livro, com a renda totalmente voltada para o Psenology, onde o custo é de $10 e a renda é do centro. E como você sabe, os espíritos não materializam dinheiro para o centro pagar as contas, as despesas que ele tem para nos manter aqui nessa situação de sustentação energética que todos nós recebemos. Não desde o momento que nós passamos por a porta de entrada, desde o momento que nós nos sintonizamos com o desejo de vir aqui. Nós já nos ligamos com os mentores que já passam a nos atender ou atender pessoas que tenham necessidade pelo nosso intermédio. Bom, vamos tratar do assunto corrigindo a sintonia psíquica. Esses livros estão ali fora, você pode, só lembrando, levar, por exemplo, como presente, porque tem uma página que você pode colocar o nome da pessoa e colocar a sua dedicatória. Então, você pode levar como presente para as pessoas, que é uma maravilha, não é? É algo que é inédito, não é? Estava no arquivo de uma pessoa guardado há 10 anos. E é interessante, as promoções aqui não acabam. 1 é 10, 2 é 20, 3 é 30, é uma beleza. Né? Você pode levar, olha que maravilha. Se você comprar 5 é 50, olha que beleza. Né? Mas você vai levar e dar de presente, é um presente que tem uma originalidade incrível. Né? Primeiro porque são mensagens que são inéditas, com material que também acreditamos que muito pouca gente tenha conhecimento do que essa criatura de amor, né, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, deixou até mesmo nesse nível de detalhe, né, de poder dormir 4 horas por dia e poder, de repente, fazer até cartão para as pessoas. É de uma riqueza, é de exemplo do começo ao fim. Nós não poderíamos começar esse assunto sem falar a respeito dele, porque tem uma ligação direta com a questão de nós trabalharmos essa correção, se é que nós precisamos, evidentemente, não necessariamente é generalizado, né? Essa correção psíquica, essa correção dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Quando o Chico começou seu início de atividades com os espíritos, ele, conversando com Emmanuel, o seu mentor, o Emmanuel disse a ele que 3 aspectos eram fundamentais no trabalho que ele iria realizar. Mas não só no trabalho que ele realizaria como médium, que ele não era médium em tempo integral. Né? Ele também, como todos nós, tinha a ferramenta mediúnica, como todos nós temos. Né? Se você não tiver a glândula pineal. Caso contrário, para acessar e retirá-la, provavelmente você estivesse enfeitando aqui no lugar desta planta, não é? Vegetando o centro, que era o que realmente a gente conseguiria depois de retirá-la. Mas, enfim, todos nós temos o ferramental, a capacidade, a condição, etc., em nós mesmos. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, como já nos é conhecido, até porque o processo da evolução dessa glândula começa nos peixes. Então, começamos como princípio inteligente ou espiritual até chegarmos nesta condição, que não é a final, evidentemente, né? Nós desconhecemos o que seja a finalização, temos um exemplo em Jesus, onde seria o máximo que se tem de conhecimento na condição do nosso planeta. Que ainda está em expiação e provas, indo para a regeneração. Ele disse que 3 aspectos, voltando então à conversa de Emmanuel com ele, eram fundamentais, não só no trabalho a ser realizado mediunicamente, mas a vida como um todo, porque não estava voltado só para um aspecto. E eram 3 itens fundamentais, que não é para ele, que é para todos nós. O primeiro era disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. Se a criatura não tem disciplina
disciplina, você está com problema. Indo a Hermes Trismegisto, você deve gostar desse. Ele é Trismegisto porque é 3 vezes grande. Ele é confundido com o deus Tote, nem sabe se o Hermes existiu mesmo, mas o seu ensinamento, entre tantos outros, é impressionante. Ele diz: você precisa pensar e não ser pensado. Você precisa pensar e não ser pensada. Percebeu a ligação com a disciplina? Ser pensado, pensada, é viver ao sabor das emoções das mentes com as quais nós nos relacionamos em tempo integral, onde no cosmos não existe ninguém que viva isolado. Em tempo integral, a ponto do apóstolo Paulo, né, colocar da seguinte maneira: uma multidão de testemunhas vos acompanha. É interessante notar que nós não podemos admitir que seja uma multidão de espíritos que nos acompanhem em tempo integral, porque a gente vai estar tomando banho e vai ter um monte de espírito lá esperando, porque já que tem companhia, fica todo mundo junto. Isso é ridículo, né? Mas é uma realidade. Mentalmente, aquilo que eu emito, eu estou conectado com uma multidão de criaturas, através daquilo que me interessa, daquilo que são os meus desejos. Faz sentido para você? Essa é a multidão que nós nos conectamos. E não tem como eu não me conecto. Nós nos conectamos porque nós vamos ver, inclusive, pela quantidade de pensamentos que emitimos diariamente. Mas isso é para daqui a pouquinho. Na realidade, a própria Sheila Espírito, pela psicografia dele, de Chico Xavier, diz: aprende a selecionar os pensamentos que te visitam, como quem separa sementes sadias para cultivar o solo da alma, porque eles te visitam. Eles são as testemunhas, como nós somos dos outros. Nós nos conectamos, não foi isso que dissemos? E aquilo que está em nós, por vezes, no nosso íntimo, que nós não trazemos para o plano dimensional que nos encontramos, porque às vezes é inconveniente, mas ele está em nós e funciona como nossos desejos, que são lá na prece do Pai Nosso que nós acabamos de fazer. Diz: Senhor, livrai-nos das nossas tentações. Você já foi tentado naquilo que você não gosta? Se foi, vai ser uma raridade, né? Nós somos tentados no quê? Naquilo que a gente gosta. Não é verdade? Essas são as nossas tentações. E por vezes não dá para colocar nesta dimensão. Não é assim? Sejamos honestos conosco mesmo. Você não precisa responder nada, né? Mas não é assim? Mas é aquilo que de repente nós desejamos e é o que nos liga. E que por vezes nos atende no processo do desdobramento natural quando saímos do corpo físico. Ah, eu estava lá, senti que era tão real, o que é que você acha? Até porque somos seres interexistentes. Se perguntássemos para você agora, aonde está o seu perispírito? Todo mundo sabe o que é perispírito, né? Ok? Onde está o seu perispírito? Alguém quer responder? Aonde está o seu perispírito? Você não sabe nem aonde está o seu perispírito? Aonde está o seu perispírito? Está aqui agora? Tem certeza? Por que a gente não está vendo ele? Ah, porque ele é invisível. Ele não está aqui. Ele está na dimensão paralela. Está na dimensão paralela. Se interrelaciona. Por isso que na mediunidade você não tem a ação aqui, você tem a ação aqui. Onde é que está o seu corpo mental? Na outra dimensão. Onde é que está você como espírito? Na outra dimensão. Mas tudo se interconecta, mas aqui ele não está. Porque se ele estivesse aqui, você veria ele. Ele está na dimensão paralela. Não é? É como você ter a conexão mediúnica. Senão não faria sentido. Você não tem a conexão mediúnica, você tem através da glândula pineal, mas a glândula pineal também está no perispírito, que está na dimensão paralela. Por isso que o contato com os espíritos se dá mentalmente na dimensão onde eles estão. Ou então nós teríamos um processo conhecido como materialização, cujo nome técnico é aparição tangível. Sensacional isso, né?
Isso está no André Luiz, um livro de 64 anos de existência, que é o Evolução em Dois Mundos, porque a evolução é em dois mundos. É aqui se refletindo lá, é lá se refletindo aqui. E com ainda informações e ensinamentos que a ciência não chegou. E em algumas delas demorou de 30 a 40 anos para chegar. André Luiz fala de epigenética nessa obra, e a gente está ainda estudando com maior profundidade a epigenética. E ele já falava 64 anos atrás. Não só nessa obra, ele fala também em Ação e Reação e também Missionários da Luz. É de impressionar, não é? Veio por esse cidadão que a gente acabou de descrever aí, que fazia os cartõezinhos com pétalas de flores, que era considerado um matuto de Pedro Leopoldo, ou então um simples médium. Imagina se fosse só o simples médium, né? A capacidade dele. Mas vamos em frente. Na realidade, como... E parou de andar aqui, viu? Está andando aqui, mas não está andando aí. Foi para outra dimensão. Foi para outra dimensão. Quem é que falou? Foi você. Eu gostei. Como é seu nome? Tiago? Ah, é o nome do meu filho. Puxa, só podia ser, cara. Nada. É tão sério o que a gente está aqui refletindo que você encontra na obra básica, lançada em 18 de abril de 1857, na pergunta 459, que Kardec questiona as entidades venerandas, dizendo, perguntando: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é um vexame completo e total. Diz: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Percebeu como o Tote, o deus Tote, o Hermes, tinha razão? Nós precisamos pensar e não ser pensados, porque quando somos pensados, somos dirigidos, dirigidas. Atuamos com a vontade dos outros, com o desejo dos outros. É a nau a matroca, a nau sem leme, vai ao sabor das ondas. Olha aqui, tem 165 anos essa resposta. O Hermes tem 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Acho que é isso aí. Mas olha que impressionante, né? Continuam eles batendo na mesma tecla. Em obras póstumas, por exemplo, Kardec coloca: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Olha que beleza, na dimensão paralela. Olha que beleza. Há um mundo de trocas em tempo integral. Por que e é uma coisa tão impressionante, porque não para aí. Como falávamos antes, é o envoltório perispirítico que agiria para esses contatos como uma antena parabólica, literalmente uma antena que tanto capta como emite ondas. Na realidade, o perispírito como um todo, sim, mas é através da glândula pineal, que é refletida no corpo físico, como dissemos, uma estação emissora e receptora em tempo integral, sintonizado naquilo que você, eu, nós gostamos. Ponto. Aquilo que a gente gosta pode não estar manifesto, mas é aquilo que a gente gosta, é que a sintonia está ali. Por isso que há necessidade de se utilizar do ensinamento de Jesus, que é simplesmente o ponto central para que nós possamos administrarmos-nos. E você encontra ele mais completo em Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, que a gente prefere do que a versão dos outros evangelistas. Em Marcos você tem: olhai, vigiai e orai. Não é para ficar olhando a vida dos outros, que a gente às vezes faz bem, que é uma beleza. Analise-se. Porque o que eu vou vigiar o que se eu não conheço nada? Eu preciso fazer um processo de autoanálise, porque aí eu tenho material para usar de vigilância. Se eu não tenho consciência sobre mim mesmo, eu vigio o quê? Há que se ter, né, um processo anterior. Eu não devia estar agindo assim. Eu não deveria ter
falar dessa maneira, eu não devia tratar dessa forma, eu não devia faltar com a educação, pega, seja lá o ponto que for. Estamos colocando aqui uns exemplos bem básicos. E é nesse ponto que eu preciso me vigiar. Eu vigio, claro, vou repetir outras vezes, o próprio Paulo diz assim, muitas coisas eu sei que não deveria fazer, mas eu ainda faço. Olha que coisa impressionante, a força do hábito. Eu não devia falar mal das pessoas, mas vai me dando um comichão, né? É tão sério que o próprio André Luiz, espírito pela psicografia do Chico, se preocupou com isso. A gente já trouxe aqui em outras palestras, com a mensagem que se chama a língua, que apesar de ser um músculo, ela não ganha tamanho com o fato de ser exercitada. Olha que maravilha! Imaginou? Aquilo que você tem de bíceps, tríceps, não sei o quê. O Kroner do Kiss ia ficar frustrado. Você já viu o Kroner do Kiss, quando ele cortou o cabresto aqui embaixo, aí ele bota a língua para fora, ele ia ficar frustrado. É porque a gente não a vê na dimensão paralela onde está o perispírito. Às vezes elas ficam afiladinhas, né? Parecendo o guiso de uma cascavel. É por isso. E aqui está uma figura que é o perispírito. Essa Kate King, materializada com a ectoplasmia da sua médium, ela é um espírito materializado. Por isso que a gente diz, se fosse para ver perispírito, a gente estaria vendo. Né? E é por isso que você percebe que centros espíritas têm muitas portas. Porque se materializa um cidadão desse aqui, eu tenho essa aqui, não é verdade? Ou então assim, em processo de formatação. Aqui tem o Peixotinho doando ectoplasma em estado visível, você vai receber ectoplasma aí dentro daqui a pouco, viu? Vai, só que em estado não visível. E aqui a irmã Josefa se materializando, o Chico do lado participando dessa atividade, né, se materializando com o material cedido para a ectoplasmia de irmã Josefa, que é uma beleza. Esses trabalhos são maravilhosos, né, porque você conversa diretamente com o espírito. Nós recebemos no passe. Os amigos espirituais utilizam de fluido vital, magnetismo, palavra ectoplasma, que é uma palavra bonita, criada por Charles Richer, um grande pesquisador, e o médium cede também a uma combinação de ectoplasma, fluido vital, princípio vital, o nome que você quiser, não é? Magnetismo, e há uma combinação, né? Fluidos espirituais, fluidos cedidos pelo médium, e nos beneficiando a todos. Mas já nos beneficia, desde aquele momento daquela ligação que falamos, nós já somos beneficiados. Por isso que você se sente bem aqui dentro. Não é? Pode ser que uma pessoa ou outra venha pela primeira vez, não quer dizer que ele esteja se sentindo mal porque não se adaptou com o ambiente. Não é isso, é porque é diferente a energia até a hora que nós fazemos a conexão, que pode ser numa primeira vez ou numa segunda. Mas o que acontece? Como os nossos propósitos são bons, não é verdade? Nós estamos aqui por um propósito de nos tornarmos melhores. Não é essa a proposta nossa? De fazermos diferente, porque a mesmice vai corroendo e vai segurando o indivíduo no processo evolutivo. Então, nós acabamos impregnando, não é só os mentores que participam, nós impregnamos o ambiente e fazemos o processo de troca pela inspiração e pela expiração, que se dá no perispírito, né? Você suga esse material que te beneficia do perispírito e transporta para o corpo físico, né? Nessa verdadeira inspiração e expiração. Fazendo o quê? Eu sou beneficiado, olha que beleza, né? Me beneficio, beneficio os demais. O mundo é de troca, não é desse mundo. A criação é circular. Eu recebo e dou, e vou receber e doar daquilo que eu estou efetivamente me interessando, né? A começar daquilo que são os nossos pensamentos. Então a gente exerce ação direta sobre as coisas, assim como também sobre as pessoas que nos cercam. Por isso que o psicômetra toca em algo e traz a história para nós, né? Se você quiser uma obra muito interessante, tem um título que chama-se Memória Cósmica, de Hermínio Correia de Miranda,
que ele fala que se daqui 500 anos sobrar algum pedacinho de algum material daqui e um psicômetra tocar, ele vai não só ver esta reunião, como ele vai sentir a energia ambiente, a vibração nossa, de cada um de nós, né? E nós poderíamos estar vendo aqui uma entidade. Diz assim, estou vendo um espírito, que pode ser você daqui 500 anos. Que incrível, né? Não é fantástico? Pode ser você daqui 500 anos. Né? E um clarividente dizendo, estou vendo um espírito aqui. Tá. Que está psicometrando 500 anos na frente. Por isso que o tempo que nós medimos serve para a nossa medição. Mas ele não existe como nós, assim, achamos. Então, nós influenciamos as coisas. Percebeu o ambiente da tua casa? Como ele é? Começa em casa. Como é que é o ambiente da tua casa? Porque você influencia. Não, com os pensamentos e, óbvio, materializando eles no ambiente. Influencia pessoas, influencia coisas, magnetiza as coisas. Vai impregnando no ambiente com aquilo que nos interessa. Olha que beleza! Então somos herdeiros e herdeiras de quem? De nós mesmos. Sem poder imputar responsabilidade para A, B ou C. Voltando para Obras Póstumas de Kardec, ele nos traz, quando nós emitimos um pensamento, é a mesma coisa que jogar uma pedra num lago. Você já deve ter feito essa experiência e ver o que acontece. Só que ele utiliza-se dessa imagem para dizer o seguinte, um pensamento superior pode, conforme a sua força e a sua elevação, ele não está falando dos espíritos, está falando da gente. Tocar de perto ou de longe homens, pessoas, né? Que nenhuma ideia fazem da maneira porque ele lhes chega. Olha que beleza! Isso é você, isso somos nós. Ele não está falando de espírito superior. Um pensamento de paz, por exemplo, mas não paz que toma partido. Não, tomara que aquele que está agredindo se dê mal. Não, isso não é paz. Isso é tomar partido e mandar vibração desequilibrada para o desequilibrado continuar agindo desequilibradamente. Eu tenho que mandar paz para as pessoas. Ponto. É só isso. Quando eu mando paz, eu posso, segundo Kardec diz, atuar em pessoas que sequer têm a ideia do que está vindo. Porque a energia, a vibração nossa, ela não é linear. A nossa vibração é assim, graças a Deus. Emmanuel diz que nós somos constantes na inconstância. Ela não é linear. Imagina se ela fosse linear. Quando a gente odiasse alguém, a gente exterminaria a nós mesmos. A gente já consegue fazer bastante dano, né? Vivendo assim. Então, eu dou uma amadinha, uma odiadinha, uma amadinha, uma odiadinha, uma amadinha, uma odiadinha. Na hora que eu dou uma amadinha, pum! O seu pensamento se conecta com a criatura. Vai mudar a criatura? Não, não vai. Mas é a mesma coisa da trinca na represa. Para ficar mais fácil, aquela pequena trinca nos vidros do seu carro. Se você não fizer nada com a movimentação que o veículo faz, torção que acontece, vai abrindo, não é assim? Esse é o ponto. E por que isso acontece? Porque nós somos frutos do amor. Na hora que a gente dá uma abertura, a energia se encaixa. E somos nós os responsáveis em fazermos isso. Mas ele diz mais, um pensamento bem elevado, não é, com disposição de quem quer fazer o melhor, ele diz assim, junte a esses pensamentos a inteligências dos desencarnados e imagine o poder incalculável que tem essa força reunida. A gente pensar bem se junta com mentes que pensam bem e não tem limite, porque quando a gente pensa mal, fica no limite nosso, da nossa dimensão, às vezes vai para a dimensão próxima da nossa, que não seja uma vibração positiva, e fica restrito, via de regra, em nós mesmos, mais aqueles que se sintonizam com ela. Abastecemos e somos abastecidos energeticamente, porque é um
corpo que a gente envia. Obviamente, nós ficamos limitados. Quando nós pensamos no bem, nós não temos limite para o pensamento. Ele não tem limite, porque a conexão é cósmica, não é uma conexão planetária. E isso não são os espíritos A, B ou C, somos nós. Está na nossa mão, na nossa responsabilidade de fazer mudança. Não é mudar o mundo, é começar a mudar nós mesmos. Porque aí a gente influencia o mundo, pelo menos o mundo com o qual nós convivemos, o que já está muito bom, não é verdade? Maravilhoso. Se você diz. Mas é o que já está muito bom. Nós vivemos em paz com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Ponto. Esse é o exemplo dessas conexões que nós vamos fazendo, e pela emissão do pensamento a gente aprecia ele em todo o seu valor. Na lei de solidariedade, ponderando que não há um sequer, seja criminoso, seja virtuoso, ou de outro gênero que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos. Faz sentido lá o Hermes? Não. Precisamos pensar, não sermos pensados, pensadas. Olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, para não ficar emitindo aquilo que a gente gosta e que, por vezes, é desequilibrado, e a gente fica influenciando mentes e sendo por elas influenciado. É uma questão de usar o ensinamento de Jesus. É tão fantástico isso, porque se o egoísta soubesse o que um bom pensamento faz de bem para ele, ele seria egoísta até mesmo só para fazer o bem. Ele seria bom por egoísmo, como diz o Agostinho de Hipona. Essa frase é dele. Se o homem soubesse o bem que faz em fazer o bem para o outro, o homem ser humano, ele seria bom por egoísmo. Por quê? Porque eu emito o bem. E quem é a estação emissora? Sou eu. Qual é o primeiro beneficiado, beneficiada? Somos nós. A coisa é simples, é muito objetivo. Tanto é que a gente pode pegar até o exemplo do cidadão aqui, né, do Descartes, que eles dizem assim, penso, logo existo. A gente poderia parafrasear ele dizendo o seguinte, pensamos, logo emitimos e recebemos. É um sistema que a gente vai trocando. E aí, olha que beleza como essa imagem reflete bem. Nos seus 80... tem alguns estudiosos que dizem que são 86 bilhões de neurônios. Outros já dizem que são 100. Tem mais neurônio no cérebro de uma criatura do que estrelas na Via Láctea. Muito bem. Por dia, uma pessoa, qualquer um de nós, chega a emitir de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Nós somos uma máquina de pensar. Lamentavelmente, grande parte disto aqui não serve para coisa alguma, porque é um vexame completo e total. Hoje serve para o TikTok. Você já pegou pesado. Aí, imagina, são 50 a 70 mil emitidos. Imaginou se a gente der foco em parte deles? Como é que fica a nossa vida? Aí a gente diz, não sou feliz. Não dá, amigo. Não dá. Emitindo essa quantidade aí, sem ter foco, sem ficar se analisando, sem ficar se vigiando, não dá para ser feliz. Não é verdade? Não dá para ser feliz. Para ser feliz precisa ter pegada, precisa ter garra. Eu vou mudar isto aqui. E aí ninguém te segura. Eu vou alterar isso, apesar do hábito. Já que eu descobri, quando der descoberto, já há uma evolução. Porque foi para o racional, está saindo do automático. Não significa que resolveu, mas está saindo do automático. Olha que beleza.
Falar mal da vida alheia é tão bom, mas eu não deveria estar falando. Já começou um processo evolutivo significativo na criatura que já percebeu. Mas, como não é a força do hábito, começa a dificuldade do policiamento. Não vou falar, mas vou pensar. Tudo bem. Já é menos ruim, porque é menos energia emitida. A energia está sendo emitida na dimensão paralela, atuando no perispírito dos outros e voltando enriquecido daquilo que a gente dá. Por isso que quanto muitos pensamentos nos ocorrem simultaneamente, significa que a gente está captando emissão psíquica variada. Percebeu? Lá dos 50 a 70 mil, infinitos são os efeitos dessas comunicações invisíveis. Às vezes podemos experimentar uma sensação de felicidade, outras de angústia, de ansiedade, dependendo, evidentemente, com quem nós nos sintonizamos. Eu estava tão bem, agora estou meio me sentindo de uma maneira um tanto quanto abatido ou abatida. Isso não é meu. Isso não é meu. Eu preciso mudar isso. Mas às vezes tem uma dificuldade, porque tem uma conexão com uma situação que a gente está vivenciando, não é assim? E aquela situação, ela parece que ela toma corpo naquele momento. Porque se está doendo, dói mais. E aí eu tenho que insistir. O que eu faço? Tem um medicamento para isso? Tem. Qual é? Se chama Jesus. Recorramos à prece. Mas eu recorri à prece e não funcionou. Óbvio que não funcionou. Porque não está criado ainda uma barreira energética suficiente para a gente quebrar essas estruturas. Mas é aquela história, é na insistência, é na repetição. Não é exatamente deste processo, até que nós montemos uma barreira energética em nós, aonde aquilo que não nos interessa não tem espaço de penetração, não acha fissura na nossa cobertura que nós temos energética, não acha fissura, não acha conexão. E aí é bater e voltar. Por isso que a moça era uma moça, podia ser um rapaz, perguntou para o Chico certa feita, naquelas filas intermináveis, que iam até de madrugada, quando terminava o trabalho, ele disse assim: Chico, eu posso fechar o corpo? Você sabe o que é fechar o corpo, né? Não sabe? Fechar o corpo era ficar isenta de qualquer ataque espiritual. Na hora que você vai botar um cadeadão aqui, os espíritos vêm. Geralmente o espírita usa aquele evangelho segundo o espiritismo de bolso, entendeu? Porque se o espírito aparece... Tem uns que colocam no pé da cama, outro na cabeceira, porque nunca sabe que horas que pode ser a atuação na madrugada, até porque, não é? Fantasma que se preze é da meia-noite em diante que eles aparecem. E aí você já deixa um na beirada da cama, ou no pé da cama, outro na cabeceira, porque se ele vier atacar pelo pé, você diz... E aí tem os de bolso. Aliás, já teve muita gente que pagou mico com esses de bolso. Aí ele disse: eu posso fechar? Eu disse: pode, minha filha. Eu disse: como? Aí entra galinho de arruda, banho de 7 ervas, né? E a gente, sal grosso, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, tem de tudo, né? Vassoura atrás da porta, tem de tudo. Aí ela disse: como? Basta que você tenha consciência tranquila. Bom, está isento, está isenta. Claro, tudo há, mas precisa, né, de exercício. Por isso que Emmanuel diz no livro Leis de Amor, o pensamento é a base de tudo. Atrai pessoas e espíritos, e ele diz, é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida, volta enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Com um detalhe interessante, são correntes mentais, a gente assimila o que dá. E nessa assimilação, cuidado! Porque se é um agente energético que eu emito, quando ele vai influenciar e ser influenciado, se ele volta, cuja influenciação foi negativa, se ele volta para mim, todos os dias nós temos um órgão no nosso organismo que está um pouco mais fragilizado. Querem ver se você não dormiu bem esta noite, o seu sistema imunológico está com uma situação delicada. Só o fato de nós não dormirmos bem uma noite, né? Ele está mais comprometido perante
um dia e uma noite regular e de alimentação, etc., de bons pensamentos. Ele está mais comprometido. Essa descarga volta para nós, porque somos o emissor, emito, influencio, ele volta para mim influenciado, porque, claro, faz uma conexão com todos. Quando volta, me pega, por exemplo, com um órgão mais fragilizado, pode ser o fígado, numa alimentação que eu não me dei bem, ele atua onde? No fígado. E à medida que eu vá insistindo nesse processo, eu vou fortalecendo esse círculo de envio e retorno, e ele vai atuando exatamente nesse órgão que já está mais sensível. E eu, de repente, tenho um comprometimento, porque ele não atua no físico, ele atua no perispírito. O perispírito vai literalmente se envolvendo em energias desequilibradas e o corpo faz assim, ó. Chupa como uma esponja, no sentido de curar a condição do acúmulo energético, que vem e a gente chama de doença. Por isso, meu amigo, minha amiga, como você já sabe de outras palestras, você não tem sangue doce para mosquito nem para borrachudo. Você tem uma vibração adequada para eles, especial, que se chama medo, inconsciente. Eu não posso ir à praia que todos os borrachudos que me vêm atrás de mim. Vem mesmo. Por quê? Porque eu emito uma vibração de receio. E aí vem borrachudo, vem chikungunya, vem Covid, vem o raio que o parta, vem tudo. Somos nós. Não são os outros. Não é Deus. Que a gente às vezes botava no meio das nossas encrencas. Se Deus existe, ele não atende que é Jesus. Nessas horas ele diz assim, está na hora de subir. Pronto. Você sabe que ligação de celular em centro espírita, nego, não atende. Essa história de que você vai para o nosso lar é a de ser conversa fiada. Aliás, com os livros do Chico que estão aí, se você não comprar no nosso lar, você não vai entrar. Ok? Você gostou do approach de venda, não? O approach de venda tá bom, né? Você aproveita e compra um salgadinho, porque não é só com a palavra de Deus que vive o homem, não é verdade? Então você já faz as duas coisas ao mesmo tempo e colabora com o centro, que é esta casa que nos recebe tão alegremente, felizmente, maravilhosamente bem. Eu não estou falando isso porque eu sou tão bem recebido aqui, porque é uma realidade para todos nós, não é verdade? É uma realidade nossa. Nós estamos numa família. Como a gente vai saber se esta relação de hoje não pode ser uma relação eterna? Até porque nós estamos empenhados no bem. É uma relação eterna. Nós nunca mais nos desconectaremos, porque nós nos conectamos pelo bem. Só que as pessoas dizem assim, mas eu sou assim, sou assado. Não, você é especial. Por isso que você está aqui. Não aqui no Centro Espírita, no planeta. Porque se você, eu, nós não fôssemos especiais, a gente já teria desencarnado. Para outras especiais entrarem no seu lugar, no meu, no nosso. Se não aconteceu, é porque nós somos especiais. Por isso que nós estamos aqui. Para fazer o quê? Fazer diferente. Mudar dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente consegue. Por isso que, olha aqui a realidade simples, nua e crua. Pensamentos bons, atraímos bons espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Trazemos saúde e equilíbrio para nós mesmos, abrimos as portas do bem e do amor. O contrário, atraímos maus espíritos, estejam na dimensão em que estiverem, nos traz doença e desequilíbrio, já falamos muito a respeito, e abrimos as portas do mal e do ódio que cultivamos. Por isso, nesse livro de Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângelos, Episódios Diários, ela diz o seguinte: interrompe as telepatias deprimentes, sobrepondo a
tua vontade e corrigindo a sintonia psíquica, sobrepondo a tua vontade para que corrijamos a sintonia e sejamos elementos de paz. Eu não estou bem. Saia, analise, olhe para a natureza, passe num local onde haja pássaros, onde tenha um lago, fique alguns minutos, reflita, respire aquele ar, vá à praia. Aqui é muito longe, então não vá à praia, pegue um programa que seja saudável, não é? Vídeos que sejam saudáveis, uma conversa saudável, rir de coisas que são engraçadas, que evidentemente não façam qualquer menção, não é? Sejam que denigram pessoas ou situações, não é? Mas há que se procurar se a coisa está de uma maneira inadequada para nós mudarmos essa sintonia. Porque nós vamos fazer bem para nós? Não. Nós vamos fazer bem para o mundo. Porque uma criatura que acenda uma luz, por mais trevas que possam existir no ambiente, ela, por menor que seja a chama, a sua luminosidade, ela vai se fazer presente. É a mesma coisa que fazer evangelho no lar. Por vezes nós estamos numa família e temos o hábito da sua prática, mas sozinhos ou sozinhas, não é assim? Ou às vezes mesmo sozinhos e sozinhas, porque residimos, né? Sozinhos ou sozinhas. Nunca estaremos porque estamos conectados com os Espíritos e, obviamente, com Jesus, obviamente, com Deus. E sejamos, então, para as pessoas que nos cercam, mesmo que seja uma pequena estaca, daquelas que nós usamos quando ainda a planta está no broto. Mas é preferível ser uma pequena estaca do que ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Por isso, essa recomendação de Joana de Ângeles é importantíssima, além de Kardec, de Emmanuel e tantos outros, que ele diz, ela diz, sobrepõe a tua vontade para que a tua sintonia psíquica possa ser corrigida para o bem. E aí nós encontraremos, nem que seja por um instante, paz. Falando em paz, muita paz a todos. Eu ficar com muito sono, hoje por acaso não fiquei, mas normalmente, se os espíritos estariam trabalhando e normalmente eles fazem você relaxar, qual o motivo talvez que você pudesse dar? A mesma coisa quando a gente dá abrição de boca. Não é de sono, né? Chega a doer, às vezes escorrer lágrimas. Em dois aspectos. O primeiro, para matar a abrição de boca, pode ser doação de ectoplasma. A gente tem ectoplasma, fluido vital, né? E essa é doação de ectoplasma. Não é incomum, já foi registrado em foto, e uma delas foi do Divaldo fazendo a palestra, e foi registrado a emissão de ectoplasma em estado visível. Era branco acinzentado saindo da boca. Doação de ectoplasma, isso é possível acontecer, e sinal que alguma entidade está utilizando esse material para atuar em pessoas, em nós mesmos ou em pessoas que tenham necessidade. Então, como você falou, no sono nos veio de imediato isso. O sono, nós precisamos descartar vários aspectos. Primeiro, a alimentação, né? Pode ser alimentação durante o dia ou a falta dela. Algum medicamento que nós estejamos fazendo uso, que pode influenciar, e o ambiente, que é um ambiente, por vezes, novo para nós, pode nos trazer isso. A mesma coisa que fazer leitura. Você diz, eu pego um livro espírita e começo a ler e durmo. Bom, pode ser outro livro que você vai dormir também se não tiver o hábito da leitura. O cérebro é extremamente econômico, ele funciona com 16 watts. Se a gente não tem o hábito a energia
Não vai desenergizar o cérebro. A energia é transferida para aquilo que nós temos maior hábito, né? Maior utilização. E a leitura, se não for o caso, o indivíduo dorme em cima de qualquer livro, não precisa ser um livro espírita. Outros aspectos que dizem é que, de repente, espíritos ao longe ficam nos hipnotizando para que nós possamos dormir e, dessa maneira, dormindo, a gente não absorva nada do que está sendo tratado. Não vai muito nessa, não, que isso tem muita fantasia. Pode acontecer, mas é muito raro, né? Tem mais fantasia do que verdade nesse processo. A realidade é que o envolvimento energético do ambiente faz com que nós nos relaxemos muito. Todos esses aspectos de nós em nós mesmos, na alimentação, a falta dela, a medicação, a tranquilidade, etc., pode nos levar ao sono. Recomendação: resistamos. Né? Se tiver que... Você já estudou tendo que andar de madrugada, não? Para quem teve que estudar de madrugada, etc., chegava uma hora que tinha que ser andando, né? Porque se parasse, dormia em cima do trabalho, do livro. Você estou vendo aqui muita gente, né, que fez isso. É um processo, até que haja uma acomodação com a energia ambiente. Aí a gente para de sentir. Não se preocupe, porque eu era um grande dorminhoco em assistência espiritual. Começava a assistência espiritual, eu desmaiava. E, literalmente, não era porque eu tinha uma obsessão. Absolutamente, porque era uma assistência espiritual simples. Era por conta de que o ambiente me era diferente energeticamente, até que eu comecei a me conectar com o ambiente. E ponto. Essa sensação, ou às vezes até meio desagradável, que você luta contra e às vezes não consegue, vai desaparecendo. Também tem um outro detalhe que nós precisamos analisar. Às vezes você tem algum expositor ou uma expositora que seja muito zen. E fica monocórdio. Zen. Aí todo mundo dorme e você diz que as pessoas estão perturbadas, por isso que elas dormiram. Não é porque eu sou chato. Também tem isso, tem pessoas que ficam muito suaves na maneira de falar, e você já teve um dia cansativo, acreditamos que a grande maioria aqui tem muita atividade, você já teve um dia cansativo, um ambiente agradável, etc., temperatura, preparo, energia... Ar-condicionado novo. Ar-condicionado novo. Eu nunca fui comparado com um aparelho de ar-condicionado, hoje eu fui. Aí eu já fui comparado com tudo. Mamãe ficaria orgulhosa de mim hoje. Se tivesse encarnada, ela ficaria orgulhosa do filho dela. Diz assim, você comparado com um ar-condicionado está uma beleza. Aí o fato é que esse aqui está mais usado. Esse já é de terceira mão. Dizem que a terceira idade é que é boa, né? Eu preferia ter ficado na segunda mesmo. Mas o fato é, tudo isso colabora para que, de repente, se uma pessoa vai falando assim, mais macio, é óbvio, depende de qual é o nosso nível de cansaço, etc. Pode acontecer. Diga. Eu venho aqui há anos e frequentemente, às vezes eu venho na segunda, na quinta. É raríssimo a vez que eu não venha, e eu não chore. Eu tenho que ficar com papelzinho de tanto. Não, é que a minha palestra é de botar para chorar mesmo. Tipo assim, ó, pegou. Lacrimeja, lacrimeja muito. Lágrimas, as pessoas acham que eu estou chorando. Vai lacrimejando. Eu não paro de abrir boca. É doação de ectoplasma. Isso, até que ponto é bom essa doação? Na realidade, tem algumas pesquisas médicas feitas a respeito de determinados problemas que pessoas sofrem, principalmente na questão de juntas, onde há acúmulo de ectoplasma. E o acúmulo de ectoplasma, por vezes, causa determinados desconfortos e, se não tratado, o que acaba acontecendo é que, a longo prazo, cria-se algum tipo de enfermidade no local. Qual é a melhor coisa a fazer? Aquilo que a nossa amiga lá, que me botou nesta roubada aqui, solicita de todos nós. Para o trabalhar, doar.
Estou na cantina, estou na livraria, estou dando passe, estou numa atividade voluntária. Não precisa ser na casa espírita especificamente, mas já que a gente está aqui, estamos falando do nosso trabalho. Né? Doação. A gente faz o quê? É a mesma coisa para aqueles que tenham, ou aquelas que tenham o hábito da doação de sangue, que é muito nobre, não é? A gente sabe o quanto é nobre, e que faz o quê? Um verdadeiro trabalho de reciclagem na criatura. As nossas irmãs têm esta reciclagem de maneira natural, uma vez por mês. Por isso que os infartos de miocárdio nas mulheres é exponencialmente muito menor do que nos homens, porque nesse processo, que é o processo menstrual, há retirada de ferro do organismo, que é um dos grandes causadores do infarto de miocárdio. Por isso que se você não quer morrer antes da hora, e não pense você que a gente morre com data marcada, porque não morre. Lá, como diz André Luiz, lamentavelmente é grande o número de pessoas que desencarnam muito tempo antes da hora. Belarmino Bicas dá a dica no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos pela psicografia do Chico. Desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Se juntar com estresse, meu nego, é mais de 22 anos, porque ele é silencioso. Então, não se preocupe, entendeu? É doação. Você está sendo útil. Pense dessa maneira. Eu tenho isso. Eu tenho um trabalho que eu faço trabalho de sustentação. É o tempo todo, né? Chega a doer aqui, e lacrimejando muito, porque há um processo de doação. E quer saber? Eu tinha um problema de pele, umas irritações absurdas. Comecei nesse trabalho já faz algum tempo. Estou parecendo aquela moça das propagandas de sabonete, para você ter uma ideia. Uma delícia! Né? Acabou o meu problema. Você acredita? Pois é. Diga. É a última, porque já estamos avançando. Muito obrigado pela palestra. Obrigado a você. Eu gostaria de perguntar, foi comentado sobre a tentação através do que gostamos e como isso tem relação com o hábito. Quais são algumas sugestões de como mudar os hábitos que a gente precisa mudar? O que a gente fazer no dia a dia? Primeiro a gente descobre, ele perguntou, né, o que fazer. Primeiro a gente procura um só. Não adianta a gente querer. Olha aquilo que é um ponto que te desagrada, seja ele qual for. E comece a orar, pedindo para os mentores, amigos, nos fortalecer diante daquele problema. Então, vou dar um exemplo bem simplório. Já conversaram com pessoas que têm o hábito de colocar palavras de baixo calão em todas as frases? Né? Palavras indecorosas, quer dizer, virou um hábito, o indivíduo não faz por mal. É a mesma coisa do hábito, do vício de linguagem. Já conversou com alguém que fica you know, e se fala espanhol, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Chega uma hora que você ouve you know, tu sabes, tu sabes, tu sabes, né? Ou então né, tá, entende, que é de matar, né? Então, muito bem. Eu percebi que eu tenho um hábito desagradável. Eu não consigo eliminar ele de uma hora para outra, mas eu começo a prestar atenção nele. Uma hora eu opa, me peguei, mas ainda me peguei de novo. Eu vou fazendo um processo de redução. Faço prece, peço assistência, porque o que acontece em matéria do meu cérebro? O mentor espiritual atua no meu perispírito, né? Obviamente, pelo perispírito atua no meu cérebro, para que cada vez que eu esteja para repetir aquilo, é um sinal. Dá um pum. É isso que é pedir na oração, exatamente esse fortalecimento. Né? Por isso que Jesus não falou separado. Analise-se, achou, vigie e ore. Exatamente para fazer esse fortalecimento. E é como se há uma conscientização sobre, e é um repetir.
Aí a gente começa, vai cortando. Eu tinha a mania de botar a mão no bolso, em aula ou palestra. Tinha muita gente que se distraía, porque a pessoa que está assistindo diz: o que esse cara tem no bolso? O que ele vai tirar do bolso? Não é verdade? Muita gente se distraía. Eu enfiava a mão no bolso. Tinha gente que olhava para o meu bolso. Disse: será que ele vai puxar alguma coisa daí? Né? Vai sair um espírito do bolso, alguma coisa? Percebeu? Aí eu vi um vídeo que eu estava enfiando a mão no bolso. Eu disse: não, preciso parar com isso, né? Posso pôr a mão agora na orelha, uma coisa assim, mas não mais no bolso. Enfim, percebeu? Tão simples quanto. Pela sua atenção, o nosso muito obrigado.